Olá, meu nome é Fernanda Tonelli, sou professor na Universidade Federal de São João del Rei, campus localizado em Divinópolis, Minas Gerais, e trabalhamos aqui com pesquisas sobre a produção de nanopartículas ecossustentáveis ou verdes, também chamadas de nanopartículas biogênicas, metálicas, e que tenham atividade de interesse humano. Mais especificamente, o tema desta palestra é a síntese de nanopartículas verdes de prata à base de extratos aquosos de uma espécie vegetal popularmente conhecida como leucena. Bom, ensinarmos a falar da metodologia em si, eu gostaria de mencionar um pouco sobre a escala nano. Nós vamos falar sobre nanopartículas. O que significa essa escala nano? Um nanômetro é um bilionésimo do metro, então é 10 a menos 9 do metro. Isso é cerca de 100 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, realmente, nós vamos estar abordando estruturas com dimensões muito diminutas. E o que faz sintetizar um nanomaterial? A gente pode fazer uso de duas abordagens principais, que são a top-down ou a bottom-up. A abordagem top-down é utilizar matérias-primas que têm escala maior que a escala nano e trabalhar esse material para diminuir a escala de tamanho até atingirmos a escala nano, que é de interesse. Um exemplo de uma técnica que permite fazer isso é a eletroexplosão. Já a técnica abordagem, na verdade, bottom-up, envolve que a gente inicie com matérias-primas de escala menor que a nano, por exemplo, cátions do metal, da prata, que nós vamos utilizar nesse trabalho, e vamos aumentando a escala de tamanho até atingirmos a escala nano. Os protocolos de síntese verde, eles se enquadram no âmbito dessa abordagem bottom-up. De utilizar um protocolo verde de síntese, e não um protocolo químico, físico, físico-químico convencional para a síntese de nanopartículas de prata. Esses protocolos verdes são sustentáveis, ou seja, eles não utilizam reagentes tóxicos e nem geram produtos de toxicidade para o meio ambiente e para os seres vivos. O nanomaterial produzido ele tem alta estabilidade. A matéria-prima para a síntese verde, né, o material verde, bioderivado, ele é de fácil disponibilidade. A síntese geralmente é um protocolo simples, não é de alto custo, é barato, uma síntese barata. E os materiais produzidos, no geral, também são biocompatíveis, né? Não apresentam grande toxicidade para os seres vivos. Como matéria-prima para a síntese verde, pode ser utilizado o quê? Espécie vegetal, planta, por exemplo, todas as partes de planta, folhas, flores, raízes, frutos. Podemos utilizar leveduras, fungos, algas, bactérias. Os micro-organismos, por exemplo, eles podem ser utilizados vivos, ou a gente pode utilizar extratos obtidos de matéria-prima seca, oriunda desses organismos. E parte de prata em relação às outras nanopartículas metálicas. É possível produzir nanopartículas de prata com facilidade e em larga escala, tem uma estabilidade a longo prazo muito boa e várias características de propriedades que ela exibe que são de interesse humano, como, por exemplo, potencial antioxidante, potencial antibacteriano, especialmente, potencial anti-inflamatório e etc. Sobre a substância utilizada nesse trabalho, a leucina, leucina é um nome popular de uma espécie que é a Leucaena leucocefalo. E essa espécie ela é nativa do México. Só que ela foi trazida para o Brasil e levada para vários outros países também para ser utilizada na alimentação do gado e auxiliar o processo de reflorestamento. Só que a leucina tem um grande potencial de se espalhar pelo território com muita facilidade. E ela acabou fazendo isso aqui no Brasil e em vários outros países, como por exemplo países do continente africano, também na Índia, como vocês podem perceber aqui no mapa, né? E esse avanço dela, em competição com a biodiversidade, acaba por ameaçar a biodiversidade nacional, no caso do Brasil aqui, e é um problema para a agricultura, porque ela tende também a avançar para esses sistemas agrícolas, prejudicando a obtenção das culturas de interesse econômico. Utiliza uma espécie vegetal, como é o caso desse trabalho, na síntese das nanopartículas, nós temos que dedicar atenção especial ao presente de compostos fenólicos dos extratos. Por quê?
Esses ácidos fenólicos são substâncias que já estão descritas na literatura como capazes de são os cátions do metal para formar o nanomaterial e também pode auxiliar no processo de capeamento da estrutura, ficando em torno, né, dessa estrutura, funcionalizando essas nanopartículas, ajudando a conferir também estabilidade a elas e algumas propriedades típicas dos compostos fenólicos que ficam em torno desse núcleo metálico do nanomaterial. Mas sobre esse trabalho. O material foi coletado no município de Divinópolis, em Minas Gerais. Confirmou-se que a espécie se tratava de Leucaena leucocéfala. Uma cicata foi depositada no herbário Pang da Epamig, em Belo Horizonte, que é a capital do estado. As partes vegetais foram obtidas, separou-se folhas de caule e dos frutos, e foram todas secas a 40 graus com circulação de ar. O material foi pulverizado de cada parte vegetal e submetido à extração, utilizando água destilada em banho ultrassônico por 30 minutos. E diferentes temperaturas foram ensaiadas: 20, 40, 60, 80 e 100 graus Celsius. Posteriormente, esses extratos foram submetidos a uma metodologia de Folin-Cicatô para a gente fazer a dosagem de compostos fenólicos, né, para determinar a presença desses metabólitos secundários importantes aí para a produção e capeamento do nanomaterial. O ácido gálico foi utilizado para a construção da curva padrão, para que a gente pudesse indicar em miligramas de compostos fenólicos por grama de material vegetal o teor de fenólicos presente na nossa amostra. O protocolo que nos tratou foi feito em placas de ELISA, né, placas de 96 poços, e o método colorimétrico, absorvância 750 nanômetros depois de 30 minutos, em que se incuba o reagente Folin-Cicatô e as amostras ou o padrão. Bom, que ofereceu extratos mais ricos em compostos fenólicos foi de 80 graus Celsius. Isso é verdade tanto para as folhas, quanto para o caule, quanto para os frutos. Então, nós repetimos o processo de extração a 80 graus Celsius e analisamos a influência do intervalo de tempo na constituição desses extratos no teor de compostos fenólicos. Testamos os tempos de 10, 20, 30, 40, 50 minutos e 1 hora. Os extratos vegetais foram novamente submetidos à dosagem de compostos fenólicos pelo mesmo método. E aqui, em resultados, os resultados dos dados numéricos, né, revelam que diferentes intervalos de tempo seriam utilizados para oferecer o teor de fenólicos no extrato. No entanto, não houve diferença significativa do ponto de vista estatístico, utilizando two-way ANOVA com pós-teste Tukey. Então, nós adotamos o intervalo de tempo de 20 minutos, que ofereceu um bom teor de compostos fenólicos para todas as três partes vegetais, né? E não teve diferença estatística significativa para outros intervalos de tempo que prolongariam, né, o nosso protocolo de extração. Depois que os extratos foram obtidos nessas condições utilizadas, eles foram filtrados e misturados na proporção de 9 partes de extrato para 1 parte de uma solução de nitrato de prata, 1 milimolar, isso volume por volume. Foram mantidos em agitação, na ausência de luz, com auxílio de um agitador magnético, até que a cor se transformasse numa cor de whisky, que é um indicativo da síntese das nanopartículas de prata. O material sintetizado foi lavado por 3 ciclos de centrifugação, intercalado com passo de lavagem com água deionizada. O material foi submetido à caracterização. Eu selecionei alguns resultados de caracterização para mostrar aqui nessa palestra. Vou falar sobre as técnicas de EDS, SDL, microscopia TEM e espectro UV-Vis. Através do SDL, obtivemos o diâmetro hidrodinâmico das partículas. Percebam que esses valores aqui estão no intervalo de 181 para as folhas até 440 para os frutos. Vão ser valores muito superiores ao diâmetro que vai ser obtido através da microscopia TEM, o que é esperado, porque aqui o material ele é analisado em solução e lá o material é analisado seco. O índice de dispersividade foi inferior a 0,5 para todas as amostras de nanomaterial sintetizados. Isso é um indicativo de amostras monodispersas. O potencial zeta, eles negativos, e o das folhas e o do caule, ele em módulo se encontrava superior a 30 milivolts, o que é um indicativo também de uma estabilidade maior desses nanomateriais sintetizados. Quanto ao espectro UV-Vis,
A varredura foi feita de 300 a 800 nanômetros e obtivemos o máximo de absorvância para cada um dos nanomateriais sintetizados, a partir das folhas, do caule e dos frutos. Todos eles, o máximo de absorvância estava compreendido entre 400 e 500 nanômetros. Isso é importante, é um segundo indício da síntese bem-sucedida, além da viragem de cor, que é porque nessa região é onde a ressonância plasmônica das nanopartículas de prata se manifesta. Então, o máximo de absorvância é esperado de realmente estar nesse intervalo. Através das imagens de microscopia nós podemos ter acesso ao formato dos nanomateriais, que é um formato semisférico, como pode ser observado nas imagens, e também um diagrama de frequência e tamanho da partícula, que nos permitiu calcular o tamanho médio dos nanomateriais sintetizados. Então, cerca de 77 nanômetros, mais ou menos 19,7 para as folhas, para o caule, a menor das partículas, 25,5 mais ou menos 19,2 nanômetros, e para os frutos, 46,4 mais ou menos 16 nanômetros. Através do EDS, foi confirmada a presença da prata no nanomaterial sintetizado, né? Através de alguns sinais, principalmente um sinal intenso, que é um bom indicativo da presença de prata nessa região, entre 2,8 e 3,4 kV. E esse sinal estava presente nos 3 nanopartículas analisadas. Quanto ao ensaio de nanorremediação, foi feito em placa de 96 postos. Os ensaios foram feitos em triplicata e utilizando-se em cada pipetagem 5 concentrações do nanomaterial: 1000 ppm, 500 ppm, 250, 125 e 62,5. Concentração de corante, foi utilizada uma concentração só, que é a de 10 ppm, e a gente tinha poços que eram água pura, apenas o corante nessa concentração. Depois, nanopartícula sozinha, numa dada concentração, por exemplo, 1000 ppm, e aqui nanopartícula e corante, 1000 ppm também, a nanopartícula. Corante sempre a 10 ppm. 500 da nanopartícula sozinha, 500 ppm com corante, e assim por diante. As leituras foram realizadas a cada 30 minutos, durante 2,5 horas, e os corantes utilizados foram a tartrazina, que é popularmente aplicado na indústria de alimentos para dar uma coloração amarela aos alimentos, e o azul de metileno, largamente empregado na indústria têxtil, principalmente para colorir jeans, né, um corante azul. Os resultados que foram significativos do ponto de vista estatístico, teste Two-Way ANOVA com pós-teste Tukey, estão destacados em asterisco. Então, para todas as partículas e todos os corantes, nós tivemos resultados significativos quanto à remediação da poluição causada por esses poluentes orgânicos presentes nos efluentes têxteis, por exemplo, e os efluentes da indústria de alimentos. Só que as nanopartículas obtidas a partir das folhas é que mostraram melhor desempenho, que elas praticamente eliminaram todo esse corante que estava presente nas amostras que foram submetidas à remediação, né? O mecanismo através do qual a remediação estava ocorrendo, como não usamos nenhum agente redutor como NaBH4, nenhuma lâmpada especial como a de xenônio, não foi submetido à incidência direta de luz solar, investigamos o mecanismo de absorção. Fizemos o ensaio em batelada e os resultados da cinética foram comparados, né, ajustados aos parâmetros cinéticos de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. O que nós obtivemos foi um ajuste melhor para pseudo segunda ordem, principalmente nas nanopartículas de folha, em que o R quadrado ficou superior a 0,99. Como considerações finais, podemos sintetizar então as nanopartículas de prata através de leucena, e elas são úteis para causar a descontaminação de água poluída por corantes sintéticos. Então, o campo da nanotecnologia ele pode ofertar uma estratégia para a utilização dessa espécie invasora problema para a agricultura para gerar uma nanoferramenta sustentável despoluidora. Os resultados foram publicados no IJMS e antes de publicar pedimos a patente, né? Foi depositado um pedido de patente junto ao INPI. Quero agradecer pela oportunidade de apresentar essa palestra no âmbito do 6º CDNB e muito obrigada a todos os presentes pela atenção de vocês.
Bom dia, meu nome é Thaís Santiago. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 6º Congresso Brasileiro de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu vou falar parte do trabalho que a gente vem realizando aqui no laboratório, aqui no UNB, sobre a utilização de nanopartículas de cobre para o controle de fitonematóides, mais especificamente onde eu vou falar sobre nanopartículas de cobre para o controle de Pratylenco-Zenha. Bom, por que a gente vem utilizando nanopartículas de cobre? Eu acho que não é conhecimento de todos que a população mundial vem aumentando significativamente nas últimas décadas, né? Então, estima-se que a população mundial, que hoje está em torno de 7,5 milhões, em 2050 ela chegue até 9,7 bilhões de pessoas, principalmente concentradas aqui na região asiática. Somado ao crescimento populacional, né, vem ocorrendo uma mudança climática. Então, estima-se que a temperatura mundial, a média da temperatura mundial, vai crescer em torno de 1,5 graus Celsius. A gente já vem sofrendo uma crise hídrica, né, e um aumento na concentração de CO2. Tá? Essa mudança climática também afeta a ocorrência de pragas e doenças. Então, com o aumento dessa temperatura, estima-se que o surgimento de novas pragas, novas doenças, surgimento de novas pragas, novas doenças, né? Adaptação das que já existem, né? E com o aumento do CO2, ocorre uma suscetibilidade, uma maior suscetibilidade dessas plantas. Então, a segurança alimentar nos próximos anos, para a gente conseguir abastecer toda essa população, a segurança alimentar está drasticamente afetada, principalmente porque as regiões agrícolas elas não têm muito para onde se expandir. Então a gente precisa de soluções de moléculas que elas reduzam o dano causado por esses fitopatógenos e também aumente a produtibilidade. Então, uma das soluções é a utilização de nanopartículas. Então, essas nanopartículas, elas podem ser de origem natural ou são sintetizadas, né? E elas têm um tamanho nanométrico. Então, o que seria esse tamanho nanométrico? De 1 até, alguns autores consideram 500 nanômetros, né? Que seria mais ou menos em torno entre o tamanho de um vírus e de um anticorpo. Essas moléculas, essas nanopartículas, elas já vêm sendo utilizadas na agricultura, né? Então, principalmente as nanopartículas metálicas, principalmente a nanopartícula de prata, existem vários trabalhos mostrando a efetividade dessas moléculas para o controle de fitopatógenos. No entanto, essas nanopartículas é uma partícula modelo, né? Uma vez que a prata é muito caro a gente aplicar isso em grande escala, né? E mais do que isso, ela tem um efeito residual, então ela se acumula naquele solo. Então, outras moléculas, estudo de outras moléculas, embora poucos trabalhos venham sendo feitos, né, principalmente para o controle de fitonematóides, que é o foco do laboratório, como a utilização de cobre, silício, precisam ser mais exploradas. Tá? Além das nanopartículas metálicas, outras nanopartículas podem e vêm sendo aplicadas também na agricultura, que são nanopartículas carreadoras, que elas servem o quê? Pelo próprio nome, como diz, elas servem para carrear essas substâncias antimicrobianas, seja a própria nanopartícula metálica, tá? Ou, por exemplo, dsRNAs, né, que vem se aumentando, utilizando, aumentando o uso, né, os testes e uso no mercado, inseticidas, fungicidas, nematicidas, tá ok? Então, essas são algumas soluções que já vêm sendo aplicadas para o controle de pragas e doenças. Tá? E qual que é a grande vantagem dessas nanopartículas? Primeiro, que devido ao seu tamanho e devido à maior superfície de contato, elas geralmente são mais efetivas, então a gente precisa de uma dose menor ser aplicada ali naquele campo, né? E mais do que isso, né, devido ao seu tamanho, né, ela pode ser aplicada tanto na parte foliar, como, por exemplo, em sucos, em sementes, né, e devido ao seu tamanho, elas conseguem penetrar, né, não só ficar ali na superfície daquele órgão, mas também penetrar através de aberturas naturais, pela própria cutícula, estômatos, lencelas hidatóides, quando são aplicados na parte aérea, ou quando são aplicados em suco ou sementes, né, elas conseguem também penetrar e até mesmo chegar aos vasos condutores e se movimentar naquela planta. Então, tendo um efeito muito interessante.
Tá? Então, o objetivo desse trabalho foi o quê? Avaliar nanopartículas metálicas, cobre, mais especificamente, até porque o cobre já vem sendo utilizado há muito tempo na agricultura, tá? Então, essas nanopartículas, elas conseguiriam penetrar nessa planta, tá? E um grande, que hoje elas não conseguem, né? E outro efeito interessante é porque eles são multissítio, né? Então, eles podem agir, por exemplo, principalmente ali na parede celular, na membrana citoplasmática, né? Então, influenciando na troca ali com o ambiente. Uma vez que elas conseguem penetrar na célula desses micro-organismos fitopatogênicos, né? Elas conseguem danificar aquele DNA, né? Induzir a formação de espécies oxidativas, induzindo a morte desse patógeno. Então, são moléculas que têm multissítio, então a ocorrência de resistência é muito difícil, tá bom? Então, embora esses mecanismos de ação dessas nanopartículas de cobre elas sejam já bem documentados para o controle de bacterioses, de fungo, a gente ainda não conhece como realmente é o modo de ação e se essas moléculas são funcionais para o controle de nematóides, parasitas de plantas, mais especificamente os nematóides causadores das lesões radiculares do gênero Pratylenchus, tá bom? Então, com o intuito de avaliar, né, a atividade nematicida de nanopartículas de cobre, bem como se essas nanopartículas têm um efeito promotor de crescimento no milho, né, nós sintetizamos a partir de uma síntese verde nanopartícula de cobre, né, utilizamos 9 diferentes acessos do banco de germoplasma de caju da Embrapa, né, porque nós utilizamos o extrato da castanha de caju, porque é um trabalho que em 2014 foi publicado pelo grupo do Dr. Luciano Paulino, né, e foi bem eficiente na produção de nanopartículas de prata, né? Então, nós testamos a efetividade desse extrato da castanha de caju também para a produção de nanopartículas de cobre, e ela foi muito efetiva, tá bom? E dessas 9 nanopartículas de cobre, né, a gente desafiou para ver se ela tinha uma atividade nematicida in vitro contra Pratylenchus zeia. Então, o que a gente fez? Pegou essas 9 nanopartículas e aplicou diretamente, juntamente com 100 espécimes de Pratylenchus zeia, nessas cenouras, que é onde esse nematóide multiplica, nessas placas, e deixamos elas por 60 dias a 25 graus Celsius. Tá bom? Como controle negativo, a gente utilizou só água, e como controle positivo o sulfato de cobre e um nematicida já utilizado no mercado, tá bom? Então, após esses 60 dias, dessas 9 nanopartículas, a gente testou na concentração de 1 até 1000 milimols, né? E aí a gente observou que que a maioria dessas nanopartículas a gente viu um crescimento exponencial, né? Um crescimento, na verdade, linear da multiplicação desses nematóides. Então, aqui a gente está a taxa de multiplicação com relação à concentração. Então, a gente pode ver que a maioria delas, ela teve uma redução, uma queda na multiplicação desses nematóides com o aumento da concentração, e 2 dessas nanopartículas apresentaram um melhor efeito, né? Então, aqui está o resultado dessas duas nanopartículas, e esses resultados, essa maior redução na multiplicação, ocorreu em ambas, que a gente pode ver aqui, a partir de 800 milimols, né? Então, essa redução nessa multiplicação foi muito similar, né, a quando a gente aplica o nematicida, né, e muito inferior quando a gente tem aqui a água e o sulfato de cobre, né? Então, a gente utilizou a concentração de padrão para os testes in vitro, em caso de vegetação, de 1000 milimols, tá bom? E só avaliamos as melhores nanopartículas. Essas melhores nanopartículas promissoras, a gente avaliou tanto elas nuas, só ela, nessa nanopartícula de cobre, como associada com a quitosana. Por que a quitosana? Porque a quitosana ela já tem relatos que ela tem efeito antimicrobiano também, e também ela pode induzir a resposta de defesa dessa planta. Então, a gente aplicou essas nanopartículas, as melhores nuas e encapsulada, e aplicou essas nanopartículas embebidas em semente, com 1 ou 2 aplicações após a infestação desses solos, tá? E essas nanopartículas só aplicando elas no sul, né, 1 ou 2 vezes.
Então, o que a gente observou que as sementes de milho que não foram embebidas com as nanopartículas, a gente não teve efeito. E a melhor resposta na redução da multiplicação do nematóide com relação ao controle, após 70 dias, foram principalmente uma dessas nanopartículas com ela nua ou as duas nanopartículas com ela encapsulada, embebida e aplicada 2 vezes ali no suco, ali na rizosfera daquelas plantas. Tá? Então, foi o tratamento 2, 3 e 4. E, para nossa surpresa, além de reduzir a multiplicação desses nematóides, elas induziram também as mesmas nanopartículas comparado com o controle. Aqui é o controle, né? Elas aumentaram a biomassa tanto da parte aérea como da raiz. Então, o que a gente pode ver aqui, elas têm os melhores resultados estatisticamente, né? Então, aqui são algumas imagens de uma dessas nanopartículas, a gente mostrando, comparando a imagem do aumento do crescimento da parte aérea, comparado com o controle, como do aumento do sistema radicular comparado com o controle. Então, como conclusão, né, a gente tem que a nossa nanopartícula de cobre foi muito importante para inibir, né, reduzir a multiplicação desses fitonematóides. Além disso, ela também aumentou a biomassa dessas plantas de milho, né? No entanto, esse estudo precisa continuar, porque essas moléculas mais promissoras, né, tanto capsulada como nua, a gente precisa caracterizar química e fisicamente essa nanopartícula e estudar como que ela está agindo para reduzir essa população desse nematóide. Então, eu agradeço aos meus alunos, principalmente ao Kelvin, ao Bruno e ao Santiago, e também à equipe da Embrapa Senergen, que sintetizaram essas nanopartículas, que foram responsáveis pela síntese da nanopartícula, que foi o Luciano e a Luísa. Então, desde já, muito obrigado e fico à disposição. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse evento e é um prazer ter essa oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Bom, meu nome é Ângela Meta, eu sou pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e o meu foco de estudo é na área de biotecnologia voltado para o controle de doenças em plantas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês 2 exemplos, né, de 2 trabalhos que nós fizemos gerando inovação para a sustentabilidade da agricultura. Então, muito recentemente, nós depositamos 2 patentes, há uns 10 dias atrás. Então, está bem fresquinho esse resultado. Então, a primeira patente está relacionada ao uso de moléculas antissenso livres e nanoestruturadas para o controle de doenças em plantas, mais especificamente para o controle da mancha bacteriana do tomateiro.
E a segunda patente, ela está relacionada para o controle do cancro cítrico em citros. Ambas as patentes utilizaram, né, a mesma metodologia, a mesma tecnologia. Nós usamos a nanobiotecnologia para gerar esses resultados e essa inovação. Bom, então, qual que é a importância, né, da mancha bacteriana do tomateiro? Essa é uma doença causada por espécies, né, por um complexo de espécies de Xanthomonas, sendo que a mais prevalente no Brasil é a Xanthomonas euvesicatória patovar perforans. E o controle dessa doença é muito difícil. Normalmente o controle ele é feito de maneira preventiva, né, com aplicação de cobre, mas uma vez que a doença está instalada, não é mais possível controlar, né? E aí ocorrem as grandes perdas na produção. O outro patógeno que a gente focou foi também uma Xanthomonas, uma outra espécie de Xanthomonas, que é a Xanthomonas citri, que causa o cancro cítrico na laranja. Então, o Brasil é o maior produtor, um grande exportador de laranja, especialmente o estado de São Paulo, e o cancro cítrico é uma doença muito séria que causa grandes perdas na produção de laranja. Bom, então aqui nós temos dois problemas, né, causados por espécies do mesmo gênero de bactéria, que é a Xanthomonas. Então, nós temos a mancha bacteriana do tomateiro e o cancro cítrico. E aí, nós resolvemos usar uma metodologia que se chama silenciamento gênico transiente mediada por molécula antissenso, tá? E que a gente chama de ASO. Então, essa metodologia, como é que ela funciona, né? Então, quando a gente, na verdade, o ASO é uma molécula de DNA fita simples, que está representada aqui, e essa molécula, ela, quando entra na célula e encontra o mRNA complementar, ele forma um híbrido DNA-RNA, e esse híbrido é reconhecido pela enzima RNase-H, que degrada essa fita de mRNA, e com isso a gente tem o silenciamento gênico. Agora eu vou mostrar para vocês os resultados que levaram ao depósito, né, dessa primeira patente nossa. Então, o primeiro passo é a gente selecionar esses genes-alvo, né, para a gente fazer o silenciamento gênico. E no caso do tomate, nós fizemos várias análises de qPCR, né, para verificar a expressão desses genes em resposta à infecção da bactéria, e selecionamos 2 genes que aumentaram a expressão, que foram os genes DMR6 e LINC6. Uma vez selecionados, né, esses genes-alvo, nós desenhamos os ASOs, né, que são as moléculas antissenso, infiltramos essas moléculas na folha da planta. 24 horas depois, nós borrifamos a bactéria, a Xanthomonas, nas folhas, e depois disso avaliamos a progressão da doença. Então aqui a gente tem uma figura mostrando 3 experimentos independentes que nós fizemos, né, indicando como a severidade da doença foi diminuída nas plantas tratadas com o ASO DMR6, nos 3 experimentos. E a gente teve aqui então a validação estatística também nos 3 experimentos. Para o outro gene, LINC6, nós também verificamos que em pelo menos 2 experimentos nós conseguimos uma validação estatística mostrando que as plantas tratadas com o ASO apresentaram menos sintomas do que as plantas controle. Nós seguimos então com esses experimentos para a gente testar diferentes concentrações, a gente foi diminuindo as concentrações, repetimos os experimentos, novamente conseguimos observar essa diminuição dos sintomas com validação estatística, tanto para o DMR6 quanto para o LIN6. Nós também comparamos, né, com um indutor de ácido salicílico, que é um indutor que é normalmente utilizado para o controle de Xanthomonas no campo, e nós vimos que a resposta das plantas tratadas com ASO foi ainda melhor do que esse indutor de resistência.
O próximo passo foi, então, tentar nanoestruturar esses asos, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dois candidatos, né? Primeiramente, usamos o DMR6 e testamos em diferentes concentrações. E nessa figura, a gente consegue ver claramente, né, que as plantas tratadas com o azo nanoestruturado, numa concentração 20 vezes menor do que o azo livre, foi capaz de proteger a planta contra a mancha bacteriana. Em seguida, a gente foi testar também nosso outro gene candidato, que era o Lin6. E nós vimos que também esse gene nanoestruturado foi capaz de proteger a planta com uma concentração bem menor do que o azo livre, de 10 micromolar. Aqui a gente tem também um novo experimento testando as concentrações ainda menores, né, de 1 e 0,1, mostrando que houve uma proteção da planta também, mesmo nessas concentrações mais baixas. E quando a gente usa o azo nanoestruturado, a gente tem uma resposta ainda melhor, tanto para o gene Lin6 quanto para o gene DMR6. Para confirmar o silenciamento, né, dos genes, nós fizemos uma RT-qPCR para o gene DMR6 e para o gene Lin6, e nós vimos que o gene é diminuído, né, então ele tem a expressão diminuída após o tratamento com azo. Com relação à segunda patente, que está relacionada com a proteção contra o cancro cítrico, esse trabalho foi coordenado pela doutora Alessandra Alves de Souza, do IAC, em São Paulo, né? E o que ela já sabia, né? Ela já vem estudando o cancro cítrico há muitos anos, e o que já se sabe é que o gene LOB1 é um gene que ele é reconhecido pelo efetor da bactéria, desculpa. E quando esse gene é silenciado, a gente consegue obter uma resistência da planta. Então, nós selecionamos esse gene como alvo, né, para fazer o desenho da molécula antissenso. E essas moléculas foram então aplicadas na planta. 24 horas depois foi aplicada a bactéria, Xanthomonas citri, e foram feitas avaliações tanto de sintomas quanto de expressão gênica. Então aqui a gente tem um workflow, né, mostrando que o tratamento na folha e a análise das imagens. E quando foi feito o primeiro experimento, então comparando o controle com o azo livre, foi observado que houve uma diminuição dos sintomas nas plantas tratadas com o azo livre, que foi esse azo 3. Em seguida, foi feita a nanoestruturação desse azo, né, e a comparação desse azo nanoestruturado com a nanoestrutura vazia, que nós consideramos como condição controle, mostrou uma alta proteção da planta, né, em relação aos sintomas quando comparado com a condição controle. Quando foi comparado o azo livre com o azo nano, foi possível observar que o azo nano estruturado apresentou realmente um efeito melhor na proteção da planta. Aqui, comparando todos os tratamentos, né, que foram analisados, com uma análise estatística, foi possível comprovar que realmente o azo nanoestruturado mostrou um resultado superior. Essa figura mostra a análise de qPCR, né, para indicar o silenciamento do gene, e foi observado então que realmente houve um silenciamento desse gene, LOB1, nas plantas tratadas com o azo.
E foi interessante observar que o crescimento bacteriano não foi afetado pelo silenciamento do gene LOB1. Então aqui a gente consegue ver que a população bacteriana foi igual nas plantas tratadas e não tratadas, entretanto não houve um desenvolvimento dos sintomas. Isso já foi relatado para algumas situações, né? E é bastante interessante a gente ver que a bactéria cresce, mas os sintomas não são observados e, consequentemente, a gente não vê o efeito danoso para a planta, né? Bom, então as perspectivas desse trabalho é para a gente justamente buscar uma otimização, né, na utilização desses ASOs, então encontrar formas mais eficientes para o delivery dessas moléculas. Nós já temos aqui algumas outras moléculas que a gente pode usar para obter um sinergismo, né? Algumas formas de delivery por meio de hidroponia e, enfim, a ideia então é daqui para frente otimizar o uso e principalmente o delivery dessas moléculas antissenso. Bom, então essa é a equipe que participou desse trabalho, são os inventores dessas patentes, e com isso eu finalizo, agradeço a atenção de vocês e deixo aqui meu contato caso vocês queiram alguma outra informação. Obrigada, tchau e até a próxima.